Essa semana eu tive uma reunião com dois contadores, na verdade duas contadoras, a respeito da operação Declara Agro Arrendatários. E durante a nossa conversa, elas me explicaram a situação do cliente delas e, óbvio, eu dei a orientação ali que nos cabia. Mas durante essa nossa conversa, fluiu para um lado em que muitas pessoas ainda não estão observando. Eu perguntei a elas que se além daqueles clientes que ela estava me trazendo, né, daquele cliente na verdade, que é um arrendatário, se ela tinha clientes como arrendadores, pois nesse momento a operação Declara Agro ela está tratando basicamente dos arrendatários, por conta da falta de informação de alguns desses arrendatários na própria declaração de imposto de renda, ali em pagamentos efetuados, ou até mesmo no próprio livro caixa, por não ter lançado uma despesa da atividade rural do pagamento do arrendamento, mas, por exemplo, lançou na declaração lá que o imóvel estava sendo explorado em arrendamento. Enfim, a Receita Federal pode ter ido buscar isso em diversos lugares diferentes, essa informação. Além disso, quando você, contador, recebe a informação do seu cliente que ele vai explorar uma terra, uma coisa que você tem que lembrar é que você vai ter que determinar para ele um KIPF daquela exploração daquele imóvel rural, e esse KIPF você vai colocá-lo como arrendatário. Então a Receita Federal ela tem inúmeros lugares para ir buscar essa informação, e as pessoas estão muito preocupadas somente com o contrato. Não é que o contrato não seja importante, é óbvio que o contrato é importante, mas as pessoas ficam ali se apegando somente ao contrato e esquecem, por exemplo, que tem toda a base de informações lá do KIPF, que o contador do arrendatário, no caso, já apresentou essa informação. Tem também as empresas para quem eu vendo, explorando a terra, já que não existe nenhum imóvel rural em meu nome, mas eu estou vendendo produtos agrícolas, por exemplo, para um frigorífico, para um armazém. Então, de onde é que saiu esses produtos, né? Ou melhor, de onde saíram esses produtos? Ora, eu estou explorando a minha terra. E como eu estava conversando com elas, né? Elas me dizendo que não tinha recebido ainda nenhuma cartinha de arrendadores, nem de arrendatário, porque o caso dela foi uma situação mais específica, mas a gente terminou tratando da Operação Declara Agro. Eu chamei a atenção delas para um detalhe e chamo a sua atenção também, você que é contador, mas que está tranquilo aí, e acredito que você deve continuar tranquilo, porque nenhum cliente seu recebeu a cartinha da Receita Federal falando da Operação Declara Agro Arrendatários, mesmo porque ele é um arrendador. E qual é a importância disso? É que no momento que os arrendatários eles alterarem, corrigirem essa declaração do imposto de renda, eles vão apontar para o CPF desse arrendador. Eu acredito que nenhum produtor rural desse será orientado pelo seu contador a simplesmente deixar de lado essa comunicação, porque por enquanto é comunicação, mas daqui a pouco vira notificação, para bater de frente com a Receita Federal. Pelo contrário, o que eu estou vendo é uma preocupação muito grande com esse comunicado e todo mundo correndo para simplesmente ajustar. Quero lhe chamar a atenção também de outra coisa. Não é só chegar lá na declaração do imposto de renda e retificar lá pagamentos efetuados e achar que está de bom tamanho, não, viu? Não é bem assim, não. Nós temos analisado aqui contratos rurais e tem algumas coisas que as pessoas estão colocando nos contratos rurais, gente, que eu olho assim e fico, não é possível que a pessoa colocou isso aqui no contrato. Nós analisamos um contrato aqui essa semana, a semana passada, se não me engano, que simplesmente a pessoa colocou no contrato que o arrendatário iria entregar os produtos, porque estava determinado lá que ia ser pago em produtos, num determinado local, e que o arrendador ia fornecer o talão para essa operação. Ou seja, o que é que essa pessoa está fazendo? E outra, o contrato, por incrível que pareça, o que é raro de acontecer, o contrato era registrado. Então eu disse para ele, olha, vocês aqui registraram uma fraude fiscal em cartório. Como é que a pessoa coloca um negócio desse em um contrato? Você sabe o que é isso? É aquela velha máxima do seguinte: ah, eu sempre fiz assim, todo mundo aqui na minha região faz assim e nunca deu nada. Vocês não imaginam a quantidade de vezes que nos últimos dias eu ouvi isso dos produtores rurais. Tudo bem, se você já fez durante 10, 15, 20, 30 anos, como eu ouvi de uma pessoa,
Ótimo, deu certo naquele período, só que a Receita Federal agora não é a mesma Receita Federal de 10, 15, 20 ou 30 anos atrás. Hoje a Receita Federal ela pode fiscalizar simplesmente o auditor fiscal sentado lá no seu ar-condicionado dentro da sua sala e você será fiscalizado. Então, senhores produtores rurais e principalmente você, contador de produtor rural, vamos acordar para a vida. Nós estamos vivendo uma nova realidade. Talvez até você, contador, fale, avise, mas cuidado. No caso do arrendamento, o contador do arrendador, muitas vezes, veja só, vamos supor que o Elielton é contador, Elielton tem um cliente, que é você, e você recebe os produtos de um terceiro, tá? Aí você chega para mim, que sou seu contador, e diz o seguinte: Elielton, registra esse valor aqui que eu recebi, que é da atividade rural. E você, na agonia, na pressa, vai lá e coloca dentro do livro caixa. Ou esse cliente chega para mim, que sou o contador dele, e me apresenta uma nota fiscal de venda de produtos, como naquele caso do exemplo do talão que eu falei. É claro que esse contrato ele é um pouco antigo, mas ainda estava em vigência, tá? Ainda estava em vigência. Então você me traz essa nota fiscal de venda desse produto. Só que você é arrendador. Se você não produziu aquele produto, não é considerada receita da atividade rural. Artigo 2º da Lei 8.023 de 90. E nesse caso, você contador, eu contador, escriturando essa receita como sendo da atividade rural quando não é, entende a Receita Federal que o contador ele pode ser inserido no artigo 2º da Lei 8.137 de 90, que é a Lei de Crimes contra a Ordem Tributária. E eu, contador, posso responder, inclusive, com representação fiscal para fins penais. Então, você que é contador de produtor rural, que você sabe que ele é arrendador, que você sabe que ele é arrendatário, eu te dou 2 conselhos. Haja proativamente para tentar resolver isso. E o segundo conselho é, se você quiser uma ajuda nossa, entre em contato conosco, vou colocar aqui meu WhatsApp, que nós temos uma consultoria especializada para isso. Você vai me mandar a declaração do imposto de renda, vai me mandar os contratos rurais, eu vou analisar e vou te dar uma saída para aquela situação. Isso não quer dizer, Elielton, sendo assim, nunca vai acontecer nada comigo? Meu querido, as coisas que começam erradas deixam rastro para o resto da vida. Por exemplo, o arrendatário, quando pagou esse arrendador, ele emitiu nota fiscal? Não. Então não teria como simplesmente você dizer que não tem problema nenhum atrelado a essa operação. Porque tem problema atrelado a essa operação. Está faltando a nota fiscal. Você não emitiu. Então a Secretaria da Fazenda poderá em algum momento lhe chamar a responder por essa situação. Mas de qualquer forma, analisando o contrato, como nós estamos fazendo aqui, e nas nossas reuniões nós chamamos o arrendatário e o arrendador. Por que tem que ser os dois, Elielton, se os dois não receberam carta ainda? Porque a conversa tem que ser afinada. A conversa tem que ser a mesma. O que o arrendatário lançar lá, o arrendador também vai ter que reconhecer como receita, entendeu? De atividade imobiliária. E, óbvio, pagar o imposto. Mas cada caso é um caso diferente. Eu tenho analisado casos aqui que parece que é tudo igual. Quando você abre que vai olhar na declaração de imposto de renda, você chega muitas vezes, olha que eu já tenho anos e anos nesse negócio, você chega a se surpreender. Então, entre em contato conosco. Cuidado, você que é contador do arrendador, que o próximo passo é a Receita Federal buscar essa informação, tá bom? Um abraço, professor Elielton. Tchau. Até o nosso próximo vídeo.